Política sem mistérios. Somos 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão política para o seu lar. São assuntos políticos, econômicos, sociais, estruturais, culturais, que possam, de alguma forma ou de outra, impactar, alterar a sua vida. Então, venha para o Política Sem Mistério para a gente passar aqui juntos, juntas, por volta de 50 minutos, 1 hora, com as nossas apresentadoras que já estão aqui: Andréia Peixoto, Jéssica Tupinambá, Maria Goretti, Viviane Leite, e hoje, nossa, com uma convidada para lá de especial, né? Muito especial. Ela nos representa, não é? Ela nos representa. Então, olha, Daniela Andrade Borges, muito obrigada por você participar desse, acho que é 5º episódio do Política Sem Mistério. Então, eu vou dar as boas-vindas para essa mulher fantástica que está aqui entre nós. Mas antes dela falar o oi dela para toda a nossa sala de visita aqui, gente, ela é a primeira mulher a assumir a presidência da OAB na Bahia. Olha só, em 2023 eu estou dizendo isso, né? É advogada tributarista há mais de 20 anos e presidiu a Comissão Nacional da Mulher, advogada entre os anos de 2019 e 2021, é integrante do escritório Didier e Sodré Rosa, além de professora de Direito Tributário da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito. Eu vou chamar de Dani. Dani, seja bem-vinda, querida. Se sinta à vontade aqui nessa sala para compartilhar diversos assuntos que são muito importantes a gente refletir esses próximos 50 minutos. Seja bem-vinda. Eu tô me sentindo tão em casa, Liz, que eu vou chamar todo mundo pelo apelido. Ótimo. Começar falando da minha alegria de ter recebido aqui esse convite, de estar aqui com vocês. Então, obrigada, Liz, obrigada, Deia, obrigada, Gó, obrigada, Jéssica, obrigada, Vivi. Que bom ver mulheres incríveis como vocês, que têm uma atuação de destaque na área, não apenas na área do direito, mas na vida. E a gente poder estar aqui para conversar, para trocar ideias. Quero também dar um olá para todos que nos acompanham, dizer como é bom a gente poder falar de política sem mistério. Então, assim, já fã do programa, feliz por estar aqui com vocês. Já que estamos entre mulheres poderosas, eu quero saber, Dani, eu acredito que você deve ter já ouvido essa pergunta diversas vezes, mas eu queria lhe perguntar: como foi para Daniela Andrade Borges entrar na política institucional e ser a primeira mulher presidenta da OAB Bahia? Assim, sem dúvida nenhuma, é assim, uma honra para mim, né? Uma alegria, e sobretudo pela forma como foi. Assim, a gente tem na história da OAB, a Bahia nunca tinha tido uma mulher presidente, 90 anos de instituições, da instituição, da OAB Bahia. Mas no Brasil todo, em 90 anos, só 10 mulheres tinham presidido seccionais. Então, se você multiplica 27, né, dividindo aí esses 90 anos em triênios, foi muito pouco, né? E essas mulheres chegaram sozinhas. Quando a gente olha como elas foram presidentes, eram só elas praticamente em uma diretoria. Então, para mim, assim, tem uma alegria muito especial de ter chegado e isso ter sido, na verdade, uma conquista de muitas. Porque a gente tem uma gestão com paridade de gênero, com cota racial. A gente tem isso espalhado no Brasil todo, porque nós tivemos uma mudança na reforma das eleições da OAB, foi uma luta da Comissão Nacional da Mulher Advogada quando eu presidia. Então, ter sido dessa forma faz ter um significado muito, muito mais especial, né? Para mim e para esse coletivo, né, de mulheres. Para todas nós. Assim, é mais intenso, sabe? E, ao mesmo tempo, eu que cresci numa cidade do interior da Bahia, Tapetinga, Bahia,
que não tinha ninguém na minha família na área jurídica e que fui caminhando, né, com todos os desafios da advocacia e no sistema OAB. Eu comecei como conselheira, não conhecia praticamente ninguém, uma amiga me convida e aí você vai ali trabalhando e ao mesmo tempo se apaixonando pelo trabalho incrível que a OAB faz, porque a OAB faz um trabalho muito importante em prol da advocacia, em prol da sociedade. E aí você vai, né, se apaixonando e vivendo os desafios, porque na primeira gestão que eu fui conselheira, eu tive meu primeiro filho. E conciliar, né? Porque já é difícil conciliar advocacia e maternidade. E conciliar advocacia, maternidade, docência e OAB. E aí, no segundo triênio, eu fui tesoureira. Aí veio meu segundo filho. Ou seja, mais responsabilidade na OAB, 2 filhos pequenos. Depois, o desafio da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Mas assim, também com essa grande conquista. Não, o pessoal brincava, o pessoal dizia que eu era um filho por gestão. Aí quando foi o segundo, o terceiro, o pessoal falou, viu o terceiro. Mas eu vou confessar pra vocês que eu teria tido o terceiro. Sim. Meu marido ainda aqui... Não, aí agora, aí tá engraçado, porque eu dizia, né, que eu queria o terceiro, meu marido que me trouxe pra o bom senso. Mas aí agora, quando eu assumi a presidência, ele ficou, e agora? Vamos pro terceiro? A terceira gestão, né? Gestão Tem que levar a placa, né? É Theo, não é... Bento tem 6 anos e Theo tem 9. Então tem a gestão Theo, a gestão Bento. Qual é a próxima gestão? Gestão e gestação. Tudo a ver. Então, assim, depois da presidência da CNMA, a presidência, né, da seccional. Então, assim, tem um simbólico, né, assim, nessa trajetória de grupo, porque a gente vem de um grupo com homens muito aliados nessa caminhada e mulheres protagonistas, né? Sim. Eu acho sempre que na pauta de gênero, as mulheres são protagonistas, porque é uma luta nossa. Sim. Mas a gente não avança se nós não tivermos homens aliados, porque a construção de uma sociedade com mais igualdade envolve todos. Né? Então, acho que tudo isso, né, ter acontecido num grupo com essa história e também assim, a minha história pessoal fez com que chegar, né, tenha um significado assim, muito especial, não só para mim, mas dentro desse contexto. E dizer que a representatividade importa muito, porque em janeiro do ano passado, quando eu tomei posse, um amigo contando, né, que a filha dele dizia, eu quero ser advogada, papai. E aí, quando chegou janeiro, ela viu o movimento da posse, ela começou a dizer pro pai assim, papai, eu não quero mais ser advogada. Agora eu quero ser presidente da OAB. Ótimo. Coisa linda. Olha, Dani, você falou de uma representação, né, na política institucional, né, na política da OAB. E eu vou trazer esse contexto para uma forma mais generalizada. Eu vou sair da política institucional e vou pegar o que você disse, as mulheres têm importância nas representações, seja em vários espaços, né? E a necessidade dessas representações. São histórias, às vezes histórias diferentes. Eu até quero que você diga como tem sido esta história, não apenas de ser eleita. Por quê? Há uma diferença grande. Essas mulheres, como você, chegarem nos espaços de poder, porque muitas estão conseguindo chegar, e que não é fácil chegar, mas o exercício não tem sido fácil. Porque é um espaço que hegemonicamente foi sempre ocupado por homens. Então, quando se chega lá, muitas vezes essas mulheres estão ocupando uma cota ou tá ali porque vamos maneirar, vamos eleger agora uma mulher, né? Tem sido fácil, até quero depois passar essa discussão para a Gó, para a Andréia. Tem sido fácil o exercício? Eu acho que estar mulher no mundo que a gente vive, por si só, já é um desafio. Correto. Né? Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no trabalho, porque os desafios são gigantescos, né? Nós, conosco, com a gente mesmo, a gente tem desafios, né? Do ponto de vista de, inclusive, reconhecimento do nosso próprio valor. Quando a gente olha a síndrome de impostora, né, nas mulheres, tem uma pesquisa nos Estados Unidos muito interessante e triste, né? Meninas
com até 6 anos de idade, pesquisadas, 42% disseram que eram menos inteligentes que os homens. Então, como é que é possível que meninas de até 6 anos, 42% se diziam menos inteligentes que os homens? Quem disse isso a elas? Não foi alguém que disse isso a elas. É algo que vem no ambiente, né? Então, assim, você crescer mulher, consciente do seu valor, né? Da sua inteligência, da sua potência, é sempre muito desafiador, assim. Eu encontro muitas mulheres e eu olho e eu vejo o que eu preciso dizer, eu faço questão de dizer, você é muito inteligente, você é competente, você é preparada, porque as mulheres ainda têm esse desafio delas consigo mesmas. E quando elas chegam nos ambientes, essa cultura também está, né? Tem uma história interessante que há um tempo já me encontrei um advogado elogiando assim, a gestão, o meu trabalho. Aí ele disse assim, não, porque quando você se elegeu, eu vou confessar que eu disse que, né, eu falei, não, uma mulher não vai dar certo, né? Assim, tipo assim, como uma pilota, uma vez, um homem quis descer do avião porque disse que não voava com uma mulher pilotando. Então, assim, ele estava elogiando e reconhecendo e dizendo como eu surpreendi, porque ele, tipo assim, achava que não ia dar muito certo, né? Ah, uma mulher não vai dar conta, não está preparada, né? Tem filho pequeno. Então, assim, é um desafio, não é? Muitas vezes nós somos questionadas e eu acho que a nossa geração, ela vive um desafio, assim, que é poder estar nesses espaços de uma outra forma. Porque eu, assim, acho que a gente sempre tem que honrar e agradecer as mulheres que vieram antes. Nós só estamos aqui hoje porque muitas mulheres vieram antes, abrindo caminhos, morrendo, sacrificando sua vida, com dores. Mas a verdade é que, algumas gerações atrás, as mulheres, quando chegavam nos espaços de poder, elas tinham muita necessidade de reproduzir o modo masculino de estar nos espaços de poder. Então, assim, eu digo isso com muito afeto, no sentido não de julgar, sabe? Acolhendo que era o que era possível, sim, mas compreendendo que a gente tem um desafio agora de poder chegar nos lugares e estar nos espaços de poder, dando uma cara feminina de ser, ou, enfim, a cara que a gente quiser dar. Porque eu acho que o grande valor da diversidade nos espaços, né, em qualquer espaço, seja política institucional, seja um conselho de administração de uma grande empresa, é que com a diversidade a gente pode fazer melhor. Porque são pessoas vivendo diferentes realidades do mundo, diferentes formas de viver o mundo. Vários pontos de vista, vários olhares, né? E isso agrega. Porque quando você tem um problema e você tem pessoas olhando aquele problema de diferentes formas, você consegue chegar num resultado melhor. Você vê dessa forma, Déia, a importância da diversidade? E eu também, além de perguntar isso para ti, para a gente ampliar esse debate aqui com vocês, voltando o que eu inquiri ali a Dani a respeito do exercício, não só de estar, mas de exercitar. Primeiro, agradecer, Dani, por ter aceitado o nosso convite. Você é uma pessoa que me representa, nos representa. E sempre o que eu falo, sempre para os ouvintes e para o telespectador, é que qualquer mulher nos representa quando estão no espaço de poder. E Dani tem feito esse trabalho muito bom na seccional. E eu tenho assim, uma admiração incrível por ela, desde a época que ela era da CNA. Então, para mim, foi uma alegria imensa participar da campanha de Dani, de estar junto com Dani, de fazer parte desse momento, de acreditar nela como mulher. E quando a gente fala em diversidade, quando a gente fala de uma mulher, uma primeira mulher presidente da seccional, gente, é de uma alegria tão grande, emociona a gente, é de uma emoção muito grande. Até porque a gente não encontra, nos dias de hoje, mulheres tomando espaços. É difícil da gente encontrar, Liz. É difícil, meninas, da gente encontrar uma mulher do perfil de Dani, né, e fazer parte desse momento. Quantas vezes a gente já viu homens liderando esses espaços e quando entra uma mulher fazendo esse papel e fazendo tão bem, tão brilhantemente, e ela faz esse trabalho. Eu estou te dizendo porque eu acompanho o Dani há muito tempo, né? Há muito tempo. E, Dani, eu fico assim, tentando
não foi difícil para você, não está sendo difícil. Eu estou fazendo também um questionamento, Liz, aproveitando esse momento. Não foi difícil para você se encarar no meio de homens, trabalhando junto com homens. Tem muitos que são, aqui nós temos aqui grandes parceiros que estão aqui, mas não foi difícil para você assumir um papel como a primeira mulher presidente, sucedendo um presidente também que foi maravilhoso, o doutor Fabrício Castro, que assim tem o maior carinho, mando um abraço para ele, inclusive, e sucedendo esse homem, né? Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, porque, como você mesmo mencionou aqui, de um colega não acreditar em você. Como eu também passei também desacreditada também, porque eu também me coloquei como candidata. Então, isso é muito, muito difícil, porque muitos homens e muitas mulheres, inclusive, são elas que nos minorizam, nos discriminam, nos colocam para baixo. Não é só os homens, mas também mulheres. Então, eu estou te fazendo esse questionamento que para você também não foi difícil, que mulheres também tenham visto você de uma forma tamanha, de uma forma... Com resistência, de uma forma ruim, vendo você como candidata, porque isso é algo que mexe com a gente quando a gente é candidata, quando a gente participa de uma a gente está se colocando à disposição, né? À disposição para que a gente ajude outras mulheres, outras pessoas, politize outras mulheres, outros homens, politize pessoas. Então, para você não é difícil você também encarar que mulher também veja você também como uma rival, como uma pessoa que está se colocando à disposição. Para você não foi difícil encarar essa situação de ser a primeira presidente mulher, mas também teve resistência também de mulheres também que estavam na gestão e que também praticavam um tipo de resistência com você. Assim, no final das contas, eu sempre digo assim, nós somos filhos do nosso tempo. Então, todos nós vamos construindo a nossa identidade a partir das referências que a gente tem, né? Culturais, enfim, da nossa família, da sociedade que a gente vive. Então, a gente tem mulheres que reproduzem o machismo, né? Eu não gosto de dizer que nós temos mulheres machistas, mas nós temos mulheres que reproduzem, né, os discursos, os comportamentos machistas. E é evidente que isso é mais, né, impactante, assim, para quem está vivendo, né, do que até mesmo um homem. É sempre muito ruim, mas quando você vê uma mulher reproduzindo um padrão machista, é muito mais impactante. Mas, por outro lado, eu acho que isso também, assim, pelo menos para mim, sempre foi um pouco, assim, também uma motivação para seguir adiante. Né? Dói, machuca, mas também uma motivação para seguir adiante, para afirmar, né, os valores que eu defendo do ponto de vista, né, de estar como mulher nesses espaços dentro de uma perspectiva feminista. Então eu acho que foi e sem dúvida nenhuma, né, eu ainda encontro essa realidade, mas quando eu vejo, eu penso nisso, assim, sabe? Que o desafio é a gente poder ir transformando homens e mulheres. E, ao mesmo tempo, eu também gosto sempre de focar naquilo que tem de inspirador, porque, ao mesmo tempo, foram tantas mulheres incríveis que caminharam juntas, que me apoiaram. Então, assim, eu sempre procurei sintonizar, né? Na rádio ali. Você falou de Fabrício, né? O próprio Luiz Viana. Quando eu vejo a importância desses dois presidentes aliados nessa caminhada, né? Porque a gente teve aqui na Bahia uma gestão com paridade de gênero antes de ser obrigatória. Verdade. Poxa, isso enche a gente de orgulho, né? Caiu do céu? Não. Mulheres protagonistas, mas quando eu comparo e eu sei o que acontece no Brasil, eu sei que aqui foi muito mais fácil a gente construir isso dentro desse grupo, né? A gente está falando de histórias e histórias, né? A gente não pode, eu detesto, ninguém aqui trabalha com a generalização, né? Tem lugares que determinadas políticas fluem melhor, outras não, né? Mas se a gente olhar no contexto geral, eu acredito que ainda está muito difícil para as mulheres, mesmo chegando, né, como Daniela chegou,
como qualquer um de nós aqui já ocupamos alguns, de certa Espaços. forma, algum espaço de decisão, um espaço de poder, um espaço de fala, mas o exercício em si ainda não é fácil, né? Como Dani bem disse, somos filhos do nosso tempo, colhemos a história, né? A história ainda com muitas conquistas, mas que ainda é um desafio para muitas mulheres. Eu conheço, Dani, uma vice-prefeita de um município aqui perto, que ela foi instrumentalizada apenas como uma figura ali para ocupar uma determinada chapa, para que essa moda de botar as mulheres de um lado vai dar uma paridade, um ar democrático, um ar de diversidade, mas depois que ganha a eleição, essa mulher é desvalorizada, ela é diminuída, ela é apagada do seu cargo. Gó, isso acontece. O que você pensa a respeito disso? O uso, né? O uso do papel da mulher como um objeto. E aí a nossa objetificação é também aparelhada nas esferas de poder, né? Nos desejos de poder. Eu peço desculpa por não tê-la cumprimentado antes. É uma satisfação tê-la aqui conosco. Foi uma satisfação apoiá-la nas eleições. Foi uma luta grande que a gente sabe como que foi mesmo. A gente estava ali junta. E é uma satisfação sermos representadas por você, né? Sermos representados por uma mulher, a despeito de, como você falou, precisarmos caminhar juntos com os homens, né? Com os homens e os demais gêneros. Então, existe sim essa dificuldade. Eu me lembro que quando eu cheguei na OAB, eu era como um evento, eu me sentia como um evento. Eu já falei isso várias vezes. E eu me sentia como um evento, mas não era um evento privilegiado. Não era porque sou bonita, sou diferente, sou exótica. Era porque eu era negra. E nem a OAB, nem a sociedade ainda está preparada para nos vermos, nós mulheres, independentemente da nossa cor, da nossa religião, do nosso padrão social. A nossa sociedade ainda não está preparada para nos ver de toga, para nos ver defendendo direitos, para nos ver julgando. Então, para nos ver nos espaços de poder. Eu nunca me esqueço dos meus primeiros dias de trabalho, Dani e meninas. Eu assumi como delegada de polícia no estado da Bahia há 19 anos atrás, e eu fui trabalhar num município muito pertinho daqui, chama Jussari. E assumi ali a unidade policial e logo de cara tinha festa na cidade. Aquelas festas, eu não me lembro se eram festas juninas, né? Tinha uma festa na cidade. Bom, entrei, fui trabalhar, né? E tinha que ficar ali, a autoridade policial tinha que estar presente na cidade, porque tinha uma festa, poderia ter várias conduções ali, né? E eu teria que lavrar os procedimentos durante aquela madrugada, então, né, eu estava ali trabalhando. Entrou um policial militar e ele olhou assim para mim: doutora, a senhora pode dormir, que a gente toma conta, qualquer coisa a gente te chama. Isso tem uns 19 anos, eu não sei como eu tive ali um ímpeto, né, porque eu ainda era jovem, não sabia me defender de uma forma feminina como eu sei hoje. Eu olhei para ele e falei: não, a cidade tem delegada hoje. Então, vá fazer seu trabalho. Se você tiver alguma condição, venha que eu vou lavar o procedimento. Acho que foi uma boca de Deus ali que me deu esse ímpeto no momento, mas talvez a minha veia feminista nesse momento, né? Jéssica, vai ser fácil ou não é fácil, né? Ocupar esses espaços? Você é diretora, né, de uma associação. Então, nunca foi fácil e nem será fácil, né? Hoje, eu indígena, enquanto estudante do curso do Direito, hoje eu estou nesse espaço pelos meus.
uma palavra muito sábia que saiu da sua boca. Foi, tem mulheres que lutou, né? E hoje eu tô aqui porque tem mulheres, eu tenho referências no meu povo que lutou para eu estar hoje pulsando direito. Porque enquanto elas lutam lá no território, eu tô lutando fora do território, mas não de forma sozinha, mas de forma coletiva. É pelo povo, é pela nação, é por uma etnia. E enquanto mulher, enquanto indígena, a gente passa por inúmeros enfrentamentos, por inúmeras situações desagradáveis, desconfortáveis, mas nem por isso me faz, eu, Jéssica, me desanimar dos meus objetivos. Sabe por quê, Dani? Dani e as minhas colegas e quem está assistindo, é muito difícil um indígena pegar, às vezes, um advogado não indígena que, assim, não é... Tem advogados que têm, sim, o conhecimento, mas muitos deles têm o desconhecimento, não sabe da história indígena e, na hora de defender o indígena, não sabe como conduzir, como lavrar, como fazer todos os encaminhamentos para que esse indígena se sinta seguro. E a gente já passou por diversos constrangimentos, situações de pegar profissionais que não sabia conduzir, só sabia, de fato, ali mencionar a questão do Código Penal, né, da lei estrita ali, escrita, mas dessa outra parte ancestral, dessa outra parte de costumes, de crenças, tradições, o que o indígena faz, o que o indígena produz, não sabem. Então, diante desses cenários, hoje existem diversos indígenas que já são formados, que atuam, e mulheres também que servem de inspirações, né? Tem profissionais que não são indígenas, mas que atuam também muito bem, né, que nos inspira, e tem hoje indígenas que trabalham muito bem em defesa de seus territórios, em defesa de suas comunidades, em defesa dos povos indígenas, de forma muito bem, e isso me inspira quanto mulher. Eu também sinto muito feliz, Dani, quando uma aluna se inspira em mim, como aquela garota se inspirou e disse: não quero ser advogado, quero ser presidente da OAB. Vivi, eu olho para você, Vivi, Dani, tem 19 anos. Ela é desse tamanhozão, mas ela é novinha, né? Ela tem 19 anos e ela está fazendo direito e é uma aluna espetacular, né? Eu sou professora dela também, né? E ela é uma aluna espetacular. A Vivi está em sala de aula. Vivi, você está com a presidenta da nossa OAB Bahia. Quando você olha para essa mulher, qual é o sentimento que você tem? E eu tenho certeza que você tem outros sentimentos. E como é o sentimento das estudantes mulheres de direito? Ela vai falar pelas estudantes que estão todas assistindo agora. Ela vai falar por elas. Qual é o sentimento? Felicidade. Acho que nenhuma palavra que eu fale aqui é capaz de descrever o que a gente sente, a felicidade, por ser representada por uma mulher tão competente. Na sala de aula, hoje eu estou lá porque eu creio uma juventude que possa ter acesso a uma educação e possa estar aqui, conversando como a gente, sabe? Que possa estar debatendo assuntos esses que são importantes, que as mulheres não se sintam incapacitadas. Porque eu olho para a nossa juventude hoje, principalmente as meninas, e elas se sentem incapazes. Elas se sentem que elas não são suficientes, que mesmo que elas estudem, elas nunca vão conseguir. Porque os maridos delas dizem isso, porque os pais delas dizem isso, porque a família e os amigos delas dizem isso. Então é uma coisa que é incorporada todos os dias. E tem um episódio que acho que vocês ouviram falar dessa seguinte frase: não somos coitadas. Sim. A ministra Carmen Lúcia, ela rebate. Hoje? Vamos. Ela rebate Marques Nunes, porque aconteceu uma situação, né, de fraude em 2020 no Itaiçaba, no Ceará, e que ela foi anulada como candidata. Ela foi colocada de lado, só para cumprir a cota dos 30%. Sim. E aí acontece que aconteceu essa situação e o ministro falou que ela foi abandonada pelo partido e que deveríamos ter empatia. O que eu digo da frase de Carmen Lúcia? Cansaço. A gente tá cansado de todos os dias a gente ter que rebater. Ela foi curta e não precisou ser grossa, mas foi educada. Não somos coitadas. E o descaso, né? Essa frase é o que permeia quando eu vou pra sala de aula. Quando estou em espaços públicos. Qualquer lugar que eu vá, é preciso a gente dizer que não somos coitadas. E tem uma situação também que foi da ex-vereadora Noemi, em São Paulo.
que ela foi que se candidatou para ser vereadora, e aí ela pediu pro partido para separar a parte dela, para investir na campanha dela, e não separaram. Quando faltava 10 dias para as campanhas e viram que ela estava em primeiro lugar, eles começaram a investir. E assim, só investe quando tem esse reconhecimento, quando está no topo. E eu percebo isso na nossa sociedade, que quando a gente está no topo, quando a gente está, todo mundo tem uma visibilidade, as pessoas começam a te notar. A senhora está aqui hoje é porque outras meninas precisaram lutar para a senhora estar aqui. E todo mundo só nota quando tem visibilidade. E a gente precisa notar também as meninas que estão na periferia, que não têm condições de ter um caderno para estudar. E essa necessidade, né, que a gente precisa debater. E eu me sinto honrada de ter a presença da senhora aqui. E me sinto muito feliz. E pode ter certeza que a senhora é uma inspiração para mim agora. Para eu continuar e para eu falar para outras meninas que é possível, sim, a gente estar em centros de poder. Porque eu fiz uma pesquisa e, segundo o IBGE, em 2019, cerca de 36% de mulheres estavam em centros de poder. Até quando? Diante de uma fala dessa, Dani, eu fico aqui até cafufada, né? Como diz o ditado. Nesse próximo triênio, escutando um depoimento desse, qual é a sua perspectiva para que essas mulheres já saiam da faculdade com esse sentimento? Eu posso, eu consigo. Eu fiquei lhe ouvindo assim, né? Inclusive, de alguma forma, também inspirada, porque no final das contas, esse olhar, né, do jovem, ele também inspira sempre a gente, faz com que a gente se reconecte e se entusiasme nesse trabalho tão árduo que é tentar contribuir para transformar a realidade que a gente vive, né? E eu me lembrei, quando eu entrei na faculdade, eu fiz a Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou baiana, mas fui fazer a Federal de Minas, eram 2 homens para cada mulher. O vestibular que eu passei, minha turma eram 2 homens para cada mulher. E eu diria que mais de 90% dos meus professores eram homens, né? Hoje eu também dou aula, eu já dei aula para uma turma que eram 40 alunos, 35 mulheres e 5 homens. Hoje, né, eu na Universidade Federal da Bahia ainda sou a única professora de tributário, mas existem muito mais mulheres professoras aqui e nas particulares, né, ainda mais. E eu consigo, né, olhar para isso e ver uma mudança. Quando eu lhe ouço, Vivi, eu vejo uma linda jovem empoderada, né? Sim. E que inspira e que constrói. E eu acho que é isso que vai fazendo a gente avançar, né? E eu acho que é isso que permite a gente pensar, né, outras possibilidades. E o que eu quero, não quero só para daqui 3 anos, eu quero para amanhã, eu quero que a gente possa avançar. Sim. Eu acho que as mulheres no exercício da advocacia ainda têm muitos desafios enquanto mulheres. Se você falou sobre a Carmen Lúcia ela cita muito, né? O número de interrupções que ela e a ministra Rosa Weber sofrem no STF. Muito maior do que o número de interrupções dos homens. Você passou por um episódio no Supremo Tribunal Federal. Mas é interessante porque, além disso, tem uma outra questão interessante, né? Quantas mulheres não viveram a situação de você estar, às vezes, num trabalho de escola ou na advocacia, numa mesa de reunião, você trazer uma ideia. Eu vivo isso Eu sempre. Ninguém ouve. Passado 10 minutos, um homem fala exatamente o que você acabou de falar. Exato. E aí todo mundo, Fala assim, é uma olha, coisa, que ideia, toda mulher já genial, viveu isso. né? Eu estava recentemente numa discussão, enfim, de um tema, estava como presidente da OAB, e eu trouxe uma proposta muito clara. Aí, passado 3 pessoas que falaram, tinha um número de inscritos, aí, de repente, um cara repetiu exatamente o que eu tinha proposto e virou a proposta dele. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, né? A proposta é dele, né? Ele fez um Ctrl-C, um Ctrl-V e o aplauso foi para ele. Eu vivo isso então, o tempo assim, todo. São muitos desafios, né? E quem não vive essa realidade, às vezes é muito fácil chegar e dizer assim, é mimimi. É porque não vive isso. Eu tô cansada de ouvir que eu sou mimizenta. Eu já cansei, eu perdi as contas. Mas eu já ouvi. Eu espero que a gente possa avançar, né? Eu perdi um namorado.
Você perdeu porque te chamou de mimizenta? Porque Chamou. ele falou que eu tô muito militante. Feminista demais, feminista Você demais. tá feminista demais. Agora, se me permitir, a fala de Dani me trouxe aqui algumas lembranças. Dani, eu fiz meu TCC em tributário, fiz minha OAB, a segunda fase em tributário, e eu queria ser tributarista, porque aqui em Itabuna há um monopólio, né? Apenas um escritório de advocacia grande domina essa área. Eu falei, eu vou ser tributarista. Infelizmente, eu não consegui suportar o aperto que me colocaram, né? E aí eu recuei e parti para outra área. E isso vem muito de minha história e me remeteu a algumas coisas quando eu falo, por exemplo, para minha mãe, muito do que eu sou é porque eu fui criada por uma mulher. Uma mulher que enfrentou muitas coisas, eu faço questão de dizer isso, eu faço questão de honrar a minha mãe publicamente, mas talvez pela história dela, quando eu falo que eu quero ser tal coisa, ela fala, não, você não vai ser isso, não vai, não se mete nisso, entendeu? Nós passamos muito por isso. Eu e Igor. Nós, Dea e uma outra colega, nós paramos para pensar, por que a gente não pode querer ganhar dinheiro? Trabalhar como advogada, ser uma grande advogada e querer dinheiro? Porque o povo se espantava quando a gente dizia que eu quero trabalhar para ganhar meu E ainda dinheiro. diziam assim, né? Não quer se aparecer, quer tá para se amostrar. Quer dizer, gente, não entra na minha cabeça isso. Por que a gente não pode estar lá na presidência da nossa subseção? Vamos, Dea, vamos conversar, vamos dialogar. E éramos 3 desconhecidas. A mais conhecidinha era a Dea. E eu te digo, Dani, que eu falo isso, que essa campanha, nós saímos vitoriosas. Com certeza. Nós não saímos, nós não perdemos, nós deixamos de ganhar, porque não se perde aquilo que não se tem. Nós deixamos de ganhar, mas nós saímos vitoriosas porque nós conseguimos juntar, não como inimigos, né, porque nós somos todos colegas, mas como adversários políticos, todos os ex-presidentes, à exceção de um, para poder tirar os nossos votos. E nós empatamos tecnicamente. Foi isso mesmo. Então, é inspirador demais. É muito inspirador a gente ver mulheres em locais de poder. A gente vê a Rosa Weber, apesar dela ser mais introspectiva, não ser mais, né, confrontadora quanto a Carmen Lúcia, mas todas elas nos representam. Então, isso é muito importante. A ministra, até voltando o que Vivi mencionou, esse episódio ele ganhou as redes sociais, né? Foi um julgamento, né, que Vivi mencionou, de uma cassação de vereadores eleitos em virtude da utilização da cota de gênero, né? E o ministro, ele tentou ser simpático, né, na sua fundamentação. Ele mencionou empatia, Dani. Ele mencionou na sua fundamentação empatia com as mulheres candidatas, né? Quando a gente fala isso, né, e a ministra ela foi cirúrgica, ela foi precisa, eu falei, opa, peraí. Empatia, não. Nós não estamos precisando de empatia. Nós estamos precisando de autonomia. Nós estamos precisando de liberdade para a gente conquistar os nossos espaços. E não é fácil, conforme a gente já mencionou aqui, né? Dificilmente, quando eu estou no espaço de trabalho, quando eu utilizo a palavra, eu estou cansada de dizer, posso terminar? Posso concluir? Espera, aguarda, eu vou concluir. E parece que depois que eu falo isso, já ninguém mais presta atenção, né? E fica só aguardando eu fazer aquela conclusão, que você já perdeu o raciocínio na altura do campeonato, né? E está ali se esforçando para terminar algo que já está sendo imposto. Eu tô aqui, assim, não tem algo que eu não posso deixar de falar. Essa questão da
representatividade nos espaços de política eleitoral, enfim, Congresso, Assembleia, Câmara, ele é muito importante. Porque, no final das contas, é por meio da política que a gente define as ações e as políticas públicas. Sim. E é por meio disso que a gente constrói transformações. E precisa de mulheres nesse E precisa de mulheres. O Brasil é o penúltimo país na América Latina em representatividade feminina, né, nesses espaços políticos, sobretudo no legislativo, porque o legislativo é muito simbólico, porque ele é a representação da população. Né? Esse é o papel do legislativo. A gente vive uma democracia indireta porque a gente elege aqueles que vão elaborar as leis em nosso nome. E a gente tem um percentual tão baixo, né? O Congresso Nacional hoje tem 15% de mulheres. E a gente tem uma legislação que prevê hoje a destinação de verbas, de tempo em programas, né? Em 30% para as mulheres. E a gente está assistindo reiteradamente às anistias. Então, em 2019, nós tivemos uma anistia dos partidos políticos que não cumpriram a cota. E nós estamos agora com uma proposta de PEC para uma nova anistia. Então, se você tem uma norma e você não aplica a sanção, E depois a que a gente- anistia... a gente vai tornar essa norma letra morta, né? Então você tem um discurso e você não tem a efetividade. E como é que a gente constrói uma realidade diferente? Eu acho que a política é essa possibilidade, né? Então eu acho que quando a gente pensa o país, então, por exemplo, a gente tem as melhores normas de combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Mas a gente não tem efetividade dessas normas. Porque muitas vezes a maioria das vezes as mulheres não estão nos espaços que vão decidir as políticas públicas, que vão decidir as destinações de verbas. Né? Então, você termina não tendo ações para trazer efetividade para essas normas. E aí, você tinha feito antes aquela pergunta, né, sobre as expectativas minhas para a OAB. É também isso, né? A gente poder, estando nesses espaços, a gente poder promover transformações. A gente muda o mundo da noite para o dia? Não, mas a gente vai, né, num solo fértil, que é essa gestão, né, com paridade, com cota, um solo fértil, a gente poder plantar sementes de um ambiente e de ações e pensar normas e pensar projetos e pensar ações que possam trazer mais condições, né, menos desiguais entre mulheres e homens e também expandindo isso como exemplo e como inspiração também para esses outros espaços, porque está tudo interligado, né? A gente existe enquanto indivíduo numa sociedade, né? A gente não separa, e enquanto profissional também. E então eu penso que essa fala, né, da Carmen Lúcia, no final das contas, ela é assim muito importante, né? Porque na verdade nós queremos o que é de direito, né, das mulheres. Não é uma questão de empatia e de coitada, né? É uma questão do que é, de fato, o que precisa ser. Eu vou te contar uma história, Dani, que eu e a Andréia viveu essa semana. Nós somos mulheres políticas mesmo, nós criamos um projeto de lei e entregamos para a Câmara de Vereadores através de uma vereadora do município aqui, de Itabuna. Esse projeto de lei, ele é para ter um sinal, uma visibilidade que aquele estabelecimento é amigo das mulheres. Se ela estiver sofrendo algum tipo de violência, de todas as formas, ela pode ir até um funcionário, e aquele garçom ou qualquer estabelecimento, né, promover a ajuda dela e também um informativo de um DISC, os nossos DISC nacionais. Entramos com o projeto de lei, projeto tal, que já foi aprovado em diversos municípios, que altera leis municipais. Aí tivemos eu, Viviane, igual não pôde comparecer, que também é uma das autoras do projeto, né? E Andréia tivemos lá. E fomos para ali como se fosse uma espécie de comissão. Né? Do projeto, uma comissão que é uma das fases do processo legislativo. E fomos ali fazer de certa forma, algumas defesas do nosso projeto, porque... Uma defesa, né? A gente estava fazendo oral, aquela sustentação oral. Uma sustentação oral do nosso projeto.
E aí a servidora municipal disse que alguns vereadores olham a necessidade de termos mulheres nos espaços legislativos, porque as legislações serem feitas sobre uma perspectiva, um olhar e uma necessidade de um corpo que é limitado, né? Diz que o vereador disse assim para a servidora: mais uma tabuleta pregada na parede do estabelecimento. Foi assim mesmo. Né? Mais uma tabuleta pregada no estabelecimento. Ele já tem que colocar a tabuleta do consumidor, agora tem que colocar mais essa tabuleta, né? Eu disse, quantas tabuletas... Mais custo também, custo também, não foi? O capital, né? Exato, o capital acima da integridade e a proteção de um corpo que está cansado de sofrer, né, Vivi, que você acabou de mencionar. Né? E aí, Andréia, quem disse isso foram vereadores do 7º Ano, de uma Câmara de Vereadores que tem uma única mulher. Uma única mulher. É fácil, Não mesmo, não mesmo. Eu me lembro que existe uma lei municipal, número 3, de 2021. Essa lei foi minutada por mim. Eu apresentei à Comissão da Mulher e ela foi aprovada. Esse projeto de lei, a minuta, né, se tornou uma lei. E a lei foi distribuída, divulgada por toda a cidade como uma lei do vereador fulano de tal. E em nenhum momento mencionou a nossa participação, entendeu? Sempre mas à frente, eu tive que... Eu falei, não, dessa vez não. Eu já fui empurrada para não ser uma tributarista na minha cidade, tive que escolher outro caminho, porque me acovardei, ou talvez não tivesse o apoio necessário. Mas dessa vez não. Essa lei foi criada por mim e ela vai ter que... E eu vou querer o meu protagonismo neste momento. Então eu fui para frente. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil estarmos aqui falando para as pessoas, porque as pessoas que estão assistindo, elas ainda se sentem desencorajadas para poder assumir seus lugares de fala, na verdade. Né? Vou me dar só um parênteses aí. E muitas vezes acontece da gente, quando a gente se coloca, a gente retrai, a gente não quer mais, a gente não quer mais passar por isso, a gente não quer mais passar por essa situação. Porque a violência é tão grande. Porque a violência é muito grande e a gente fica assim, sim, até quando vai acontecer isso? Então, uma vez você me perguntou, Liz, bem assim, você não quer entrar em política? Qual é o problema? Por que você não gostaria mais de entrar? Eu disse assim, medo. Eu não disse só de mim, não. Muitas outras mulheres me falam isso. Tem medo. Agora, até quando a gente vai ficar com medo de entrar na política? Seja ela institucional, seja ela eletiva, seja ela qual for. A gente vai estar sempre com medo, se privando, por exemplo, esse questionamento de uma tabuleta. Gente, eu fiquei olhando, depois eu fiquei pensando sozinha, Liz, e pensando nas meninas. Quer dizer, uma lei importante, mais uma tabuleta, foi isso que a gente escutou. Quer dizer, até quando? Até quando a gente vai ouvir uma lei importantíssima para o município, para mulheres vítimas de violência? Projeto esse que está em vários lugares, que já virou lei. E para um município lei, onde o número de mulheres que é assediada, é importunada, é altíssimo. Altíssimo, mas ao mesmo tempo subnotificadas. Mas o número de feminicídio, o número de violência, de agressão física é muito alto. E nossos representantes acham que é só mais uma tabuleta. Desconsideram, inclusive, o nosso papel intelectual. Porque a gente usou o nosso intelectual para poder criar um projeto de lei. E acontece de olhar pra gente como se a gente fosse mimizenta. É essa conversa aí, sempre mimizenta. Lá vem elas de novo. Já vem elas de novo, querem mais o quê? Não, só podem querer uma coisa, ser política. Eu já escutei isso. Você tá querendo ser candidata a quê? André, você vai ser o quê? Você quer ser o quê mesmo? Porque você foi candidata agora à presidência da OAB. Você quer ser o quê mesmo agora? É esse, Dani, o questionamento. E aí, se quiser? Então... Qual o problema? Aproveitando, eu queria que vocês me explicassem, quem está em casa, o que é tabuleta? Tabuleta, verdade. Vamos chamar meu produtor, porque ele não tá aqui, não. Uma placa.
É uma placa, é aquelas plaquinhas, porque eu chamei meu produtor, porque é da época da dele. Tabuleta Tipo uma é uma placa, né? plaquinha que se pendura em estabelecimento e local visível para informar uma determinada norma daquele estabelecimento. A gente chega muito em hotéis, né? A gente vê lá nos hotéis dizendo aqui o menor só pode dar entrada se tiver... Mural, né? Isso, aí ele está dizendo que vai ter mais uma tabuleta, né, dizendo que as mulheres têm direito. Direito esse que, por conta desse mesmo protocolo que a gente está pleiteando através de um projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Itabuna, foi um comportamento, foi um protocolo que atendeu a vítima de violência sexual por aquele jogador, Daniel Alves na Espanha, né? Isso. Porque esse estabelecimento tinha essa tabuleta, né? Tinha esse protocolo, aquela vítima de violência sexual procurou ajuda e aí foi feito todo aquele atendimento preliminar, né, para mulheres vítimas de violência sexual e que, em virtude desse atendimento preliminar, essa mulher conseguiu provar que foi vítima de violência sexual, que, bem mencionou, diversas violências que acontecem em bares, restaurantes, hotéis, academias de ginástica, clínicas médicas e que não são, né, denunciadas, são subnotificadas, muitas vezes pela questão da intimidade, pela questão da exposição e por, às vezes, né, Dani, por não conhecer os seus direitos. Eu queria aproveitar para perguntar para a presidenta da seccional da OAB Bahia, que está aqui conosco, perguntar o seguinte: diante desse número, a gente sabe que se existe uma coisa democrática no mundo, globalmente, é a violência contra a mulher, né? Porque ela alcança a mulher pobre e a mulher rica, a mulher branca, a mulher preta, indígena. Eu queria saber, Dani, do seu ponto de vista, do seu lugar de fala, a partir da sua história, como você analisa por que a mulher da periferia, das comunidades, elas sofrem tanta violência, apesar de serem protagonistas naqueles espaços? Porque eu vim de bairros, eu vim de periferia, e eu via muitas mulheres que... Nós já nascemos emancipadas, né? Mas eu já via muitas mulheres empoderadas, mulheres que sustentavam a casa, mulheres que sustentavam o estudo dos filhos, que não tiveram estudo, mas... hoje os filhos são formados, são doutores, são advogados. Eu queria ver por que contraponto é esse, que essas mulheres são protagonistas nas suas comunidades, mas não conseguem alcançar o espaço de poder maior, sair daquela zona, daquele espaço. Essa sua pergunta é uma pergunta, assim, que toca num ponto muito central, né? E eu lhe diria o seguinte, que talvez os números na periferia só apareçam mais. Porque existem relatos de mulheres que são delegadas, que são juízas, que são promotoras e são também vítimas de violência. Sim. E eu, assim, acredito que muitas vezes são mulheres que têm, inclusive, mais dificuldade de denunciar, tem mais vergonha, tem mais, né, um contexto... Mais marcadores sociais. Marcadores, assim... Mas o que eu acho que... Então, assim, com relação aos números, considerando o nível de subnotificação do Brasil, eu não diria necessariamente que nas periferias a gente tem um número maior. O que eu diria com certeza é que são os casos menos investigados, são os casos que menos vão para frente, né? Na verdade, a gente tem um problema sério de efetividade, de eficácia da norma. E isso é para todo mundo. Mas quando a gente analisa os números, quando a gente tem uma mulher negra, né, e especialmente uma mulher negra pobre, assim, as investigações normalmente elas não andam e a gente tem isso realmente em números, né, fazendo análises de casos, né, sob investigação. Então, mas eu acho que essa é uma questão muito, muito complexa que toca justamente dentro dessa dimensão, inclusive, do próprio desafio da mulher para denunciar. As pesquisas mostram que a mulher dura, em média, 7 anos para romper o ciclo da violência. 7 anos é a média.
né? É muito comum mulheres que sofrem violência doméstica e não compartilham nem com amigas, porque tem vergonha, né? E medo também. E a gente tem que lembrar que existem várias formas de violência. Então, existe a violência física, mas existem mulheres que sofrem uma violência que não é física, mas isso não significa que não seja uma violência. Então, eu conheço mulheres que não têm compreensão da violência que vivem, que são mulheres que estão em cargos e com remunerações bem significativas e que entregam a sua remuneração ao homem. Na verdade, quem decide é o homem. E elas entendem que aquilo precisa ser daquela forma. Então, mostra de fato a complexidade. Eu digo sempre que a violência é a ponta de um iceberg, que nasce da compreensão de alguns de que homens são superiores a mulheres. Eu tenho esse termômetro, Dani, porque eu trabalho com violência de gênero, violência doméstica há muitos anos, e eu vejo muito bem isso desenhado quando eu atendo procedimentos, né, conduções de violência doméstica. Quando os homens vão ser interrogados por violência, ele considera que a violência que ele praticou, a física. E muitos deles só quando sai sangue. A violência psicológica, essa de pegar o dinheiro, administrar o dinheiro da mulher, de xingá-la, de diminuí-la, de desvalor daquela mulher, de depreciar enquanto mulher, o teu corpo, tudo. Ele fala até com uma certa desenvoltura que faz isso. Ele fala com tranquilidade, eu fiz isso, xinguei porque ela fez isso, porque tudo. E ele conta como se isso não fosse crime. Ainda diz que a mulher mereceu, precisava passar por isso. Ainda Da diz assim, mesma né? forma, a gente vê isso nas mulheres. Ela só chama, na maioria das vezes, o crime que mais aciona a polícia militar é a ameaça e a violência física. Dificilmente uma mulher chama uma viatura militar porque foi xingada, porque foi humilhada, porque existe violência psicológica, porque ela está sendo diminuída ali no dia a dia, porque o que pertence a ela está sendo apropriado. Mas quando a gente analisa, Liz, que mesmo quando há violência física, essas mulheres muitas vezes, né, vão encontrar no ambiente ali, né, do sistema de justiça, uma normalização, uma diminuição, um desestímulo, quando é físico, que dirá dessa violência psicológica. Então, de fato, Perfeito. é muito difícil. Porque se a mulher que sofre a violência física não tem uma expectativa, né, de encontrar, de fato, um sistema que a acolha, né? E a família, eu fico impressionada com a família e com os amigos, né? Porque quando a mulher... Por que ela não fala, né? Porque muitas vezes o ambiente social dela e familiar entende que se for uma coisa, né, ali leve, aí vai dizer, não, mas olha o seu casamento, os seus filhos. Isso. E aí, essa é uma grande cilada. Porque o grande desafio da gente é entender que a violência contra a mulher, ela vem num ciclo, num espiral ascendente, Sim, né? ascendente. Então, dificilmente o feminicídio é o primeiro ato de violência. O feminicídio ele é um culminar. Né? Então, a gente tem casos de famílias que depois, né, vão se deparar com alguém da família, vítima de feminicídio, e perceber que todos os sinais estavam ali antes. Sim. Exatamente. E que aquela família não conseguiu. Sim. O que Dani acabou de falar é extremamente importante e, de fato, eu posso falar isso com propriedade que realmente nós não temos ainda um meio institucional para que a mulher assuma não, melhor dizendo, eu errei agora, para que ela acione a polícia diante de violências que são psicológicas. Até porque ela vai ser vitimizada secundariamente, pelo fato de acionar, e também ela não se sente, né? E também pressionada. Você imagina acionar a polícia porque foi xingada? Né? A Câmara aprovou, inclusive, isso é um avanço para nós da OAB, aprovou um projeto que foi para o Senado, de institucionalizar dentro do Estatuto da OAB as infrações
relacionadas a assédio sexual, assédio moral e importunação. Esse é um projeto que nasce no Conselho Federal. Eu estava, inclusive, em março, na sessão que aprovou o encaminhamento. Foi aprovado pela Câmara ontem. Então, se tudo der certo, E vai vai dar. E seguir discriminação e vai ser também, aprovado. viu, Jéssica Tupinambá? Nós sofremos, nós especialmente, né? Mas as demais também sofrem discriminação. Mas a gente mais inclui também a discriminação. Vai entrar com fé em Deus no Estatuto da OAB. Amém. Mas eu queria aproveitar, para eu não me esquecer de dizer, linkar aqui com outro tema que a gente estava conversando, que é o seguinte: eu conheço muitas mulheres que desistiram de participar da OAB porque deu problema no casamento. Mulheres que chegaram e disseram: se eu continuar, eu vou terminar me separando. Então, isso é um elemento, né, assim, porque isso não tem a ver só com política institucional. Sim. Isso vai para a política geral, né? A gente, enfim, é um desestímulo a mais para as mulheres participarem, enfim, dos espaços. Isso acontece também muitas vezes dentro das promoções nas carreiras. Tem muitas mulheres que vão desistir de promoções por causa dos filhos, assim, não por causa deles, né? Mas dentro dessa construção do cuidado e da maternidade. A gente tem dados, inclusive, que mostram que nós temos uma magistratura em primeiro grau com muitas mulheres hoje, mas em segundo grau já não tantas, porque normalmente, historicamente, a mulher acompanha o marido. Né? Quando vai de uma cidade para outra, para outra, para outra. Mas para a mulher é muito difícil ter um marido que se disponha a acompanhá-la. Então, isso é um desafio. E aí muitas mulheres terminam se titularizando, né? Abrindo mão do primeiro grau. Tem dados de pesquisa sobre isso. Né? E tem um dado também de uma pesquisa muito interessante que pesquisaram a população investidores e mais de 50%, entre 50% e 60% dos pesquisados disseram que confiavam menos numa CEO de uma empresa mulher do que um homem. Então veja que isso interfere. Se uma empresa ela está contando com a confiança do investidor para investir, e se esse investidor confia mais no CEO homem do que mulher, isso interfere na escolha. Né? Então, assim, são vários indicadores, né, de como a gente ainda tem um caminho a percorrer. Mas eu acho que a gente está percorrendo quando a gente está nos espaços que a gente pode construir, que a gente pode mostrar o nosso trabalho, que a gente pode mostrar que a gente tem competência, tem capacidade e trazer essa potência, né, para o real. E com isso, outras mulheres que às vezes duvidam de si próprias, ela fala, poxa, né, se empoderarem. E a gente ir mudando, né, essa realidade. Olha, eu ia trazer mais um assunto aqui, mas a produção já me acenou que falta. E é um assunto tão importante, né? Dani, volta novamente para o nosso programa. Nós estamos. Eu tinha tanta pergunta para fazer, eu acho que eu tenho que dividir esse programa parte 2. Dani, parte 2. Mas vamos lá, eu vou encerrar aqui, porque nós estamos com uma tributarista de carreira. Um minutinho, Beto, já estou indo, né? Não vou deixar de perguntar isso. Porque é muito legal aqui a gente falar de tributos, que é algo, né, dito por ciclos masculinos, né? Dá para linkar um assunto com o outro. A reforma tributária sai, o arcabouço fiscal sai. Eu falava sobre isso até, eu estava num evento, né, de direito tributário, e assim, nós temos muitos problemas no sistema tributário brasileiro. Sim. A tributação, ela é um meio para arrecadar recursos, mas a forma como a tributação ela se efetiva, né, como as normas vêm e vão trazer a tributação na prática, elas têm impacto direto, tanto no desenvolvimento econômico do país, da efetividade nas leis, como também do ponto de vista de redução de desigualdades. Sim. O Brasil é um país com muita desigualdade econômica e regional. Então, a tributação, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta de redução da desigualdade. Não é a única, mas ela é uma ferramenta de redução dessas desigualdades, tanto sociais quanto regionais. E, ao mesmo tempo, a tributação também, quando ela ela não vem de uma forma eficaz, e não só transparente, mas quando ela não vem de uma forma com neutralidade do ponto de vista da economia, ela desestimula a economia privada.
E num país capitalista como o nosso, o Estado ele ofere recursos tributando a economia privada, a iniciativa privada. Então, quanto mais forte a economia privada, mais o país arrecada. Se a economia está em recessão, naturalmente o país vai arrecadar menos. Então, pensar nesses dois elementos, eu acho que eles são o norte de pensar a reforma tributária. A junção de impostos será um caminho? Aí é que eu ia trazer, né? Assim, qual é o foco dessa reforma? Porque eu ouço falar de reforma desde que ainda eu estava na faculdade. Então, a gente tem muitas vezes discursos que são construídos para fazer parecer que esta é a solução. Sim. Então, hoje nós temos problemas tributários no Brasil, temos problemas tributários no Brasil de cumulatividade na tributação do consumo. Sim. Mas a solução, ela precisa ser pela unificação? Então, hoje há um discurso no Brasil construído há muitos anos de que a única solução é unificar IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. O IBS. É criar esse tributo. Há né? 30 anos se discute isso. Só se discute isso. Mas como é que vão ficar os estados? Como é que vão ficar os municípios se nós somos uma federação? Era isso que eu ia te perguntar, porque o governo teve uma grande vitória, né? Será com a questão do ICMS, com o retorno, a revisão do ministro André Mendonça com relação ao ICMS. E aí geraria 90 bilhões ano para o governo federal. Mas como é que ficariam os estados, né? Exatamente isso. Então, acho que a gente precisa olhar, assim, que existem problemas na tributação brasileira, existem, né? Mas existem divergências sobre qual é a solução. E eu tenho uma convicção, assim, nós hoje temos um déficit orçamentário gigantesco. Qualquer reforma tributária que venha, virá com o objetivo principal de aumentar a arrecadação. E os nossos nortes, esse é o meu receio, se perderão. Ou seja, nós temos um ambiente propício para se pensar uma reforma na tributação, para construir uma tributação mais justa, que garanta condições melhores para o desenvolvimento econômico e redistribuição de renda. Hoje, na minha avaliação, nós não temos esse ambiente no país político, porque o Brasil está com um grande déficit orçamentário. Qualquer reforma que for pautada no Congresso Nacional terá como foco e norte aumento, sem contemplar esses outros elementos. Então, apesar de eu entender que nós precisamos de alterações pontuais na nossa legislação, eu acho que esse não é o melhor momento. Não é que eu acho que a gente pode fazer alterações pontuais, porque quando você fala reforma, é uma mudança estrutural. Então, eu focaria em mudanças pontuais, não falaria hoje numa reforma. Sou contra a unificação do IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS se ficar com a União. Por que a gente não unifica e deixa com o Estado membro? Porque eu sou federalista por essência. Eu defendo a autonomia do Estado. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quem é da área jurídica, para não comprar os discursos. Por exemplo, tem um PL que traz uma proposta de unificar PIS/COFINS e criar a CBS. E aí, a campanha, a propaganda praticidade, simplicidade. Hoje, PIS, COFINS não cumulativos somados é 9,25. Quando você vai ver o PL, vai para 12. Então, você coloca ali uma campanha de publicidade, olha, vamos aprovar, vamos unificar, porque vai ser melhor, vai ser mais simples. E, na verdade, a gente teria, se esse PL tivesse sido aprovado, um aumento. Então, a gente poderia fazer um programa só sobre Nós não temos tempo, mas Dani já deu um belo esclarecimento aqui a respeito dessas possíveis reformas que estão aí perto de entrar em votação. Gente, Dani, mais uma vez, muito obrigada. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui nesse programa do Política Sem Mistério. Com certeza que você foi contemplada com vários assuntos que envolvam o nosso dia a dia de uma forma social, econômica, jurídica, cultural, estrutural. Muito obrigadas e vamos para até te aguardamos. Muito obrigada. Tchau, Maravilhoso estar aqui com vocês. Tchau, Muito obrigada. Tchau, gente.